Olá pessoal, nesse vídeo vai ser a parte 2, né, dessa resenha aí sobre esse livro, A Vantagem Invisível. Já fiz a parte 1 e agora é uma continuidade, vou prosseguir falando sobre outros tópicos abordados nesse livro. Bom, ele entra na questão dos trolls de patentes, né? A Intel, ela usou a sua tecnologia, as suas patentes, né, na década de 80 para restringir o acesso dos concorrentes à tecnologia CISC dos seus microprocessadores, né? O que levou ao desenvolvimento da tecnologia RISC, né? Os processadores Power da IBM, Spark da Sun e Alpha da DEC, eles seguiam essa linha. Então, acabou ficando vista com uma ação bastante forte da Intel fazendo valer suas patentes. Já dentro dessa linha dos anos 80, a indústria americana começa a usar mais as suas patentes, né? Então começa a se fazer uma associação com o mau uso do sistema de patentes, né? Na mitologia nórdica, você tem a ideia dos monstros que viviam embaixo das pontes para cobrar pedágio das pessoas, né? Então, eles tomavam conta de uma ponte no período medieval e é uma lenda, né? Nórdica, né? Então, esse monstro, ele era conhecido como Troll. Então ele cobrava um pedágio para você passar pela ponte. E a ponte era crítica, né? Porque você não tinha como ir para uma cidade ou outra sem passar por aquela ponte. Então essa ideia acabou sendo usada por um advogado, Peter Detkin, que ele trabalhava na Intel, que ele estava sendo processado por uma empresa, TechSearch. É uma empresa pequena, estava processando a Intel. E ele então começou a vincular a TechSearch com essa ideia de troll. É uma empresa que não inventou aquilo e que está usando aquela patente para extorquir dinheiro, né? Só que o livro do Mark Blaxill, né, Vantagem Invisível, ele explica, ele conta a história da TechSearch, que ela era uma empresa que ela, na verdade, ela comprou a patente da IMS, uma patente legítima, legal. A IMS era uma empresa que tinha anos de pesquisa e que depois ela desenvolveu uma tecnologia que emulava os processadores CISC, né? Então ela permitia fazer essa emulação. Então ela é uma tecnologia bastante usada pela indústria, né? Para tentar escapar as patentes da Intel, do processador CISC, né? Então, e garantindo assim a interoperabilidade. A própria Intel, quando ela lançou o Pentium tinha uma parte da arquitetura dele que era a arquitetura RISC. Então ele precisava usar essa tecnologia da TechSearch para emular o sistema. Então a própria Intel procurou a TechSearch para licenciar a tecnologia, tá? E sem sucesso. Então ela procurou a TechSearch, não, procurou a IMS, né, da época quando ela tinha patente, mas sem sucesso. Então a Intel passou a demonizar a TechSearch. Na verdade, a TechSearch não fez nada de errado. Ela comprou a tecnologia da IMS que faliu e passou a usar essas tecnologias. Então, aqui o Ralph Eckert, que é um dos autores do livro, ele diz assim: quando olhamos para o longo do ciclo da história financeira, vemos essa animosidade é uma feição previsível da vida econômica, porque desde que existem mercados, os especuladores não produtivos são criticados. Na Idade Medieval, os mercadores, que eram os intermediários do processo, né, eles eram criticados, o lucro, a usura era criticada. Quando os políticos contemporâneos condenam as ações perniciosas dos especuladores, estão inconscientemente perpetuando os preconceitos escolásticos dos monges medievais.
O surgimento de especuladores da API é um sinal mais seguro de que uma nova classe de ativos está surgindo. Então ele vê que os assim chamados trolls de patente, na verdade eles são intermediários, muitas vezes eles são intermediários de tecnologias. Então eles estão... a literatura tem até mudado o nome de trolls para non-practicing entities, quer dizer, é a pessoa que comprou a tecnologia original e que vai licenciar, como no negócio, como se estivesse sendo um outro produto qualquer. Comprei um produto, vou revender com lucro. Então ele coloca algumas perguntas aqui. Ó. CMS inventou uma técnica que a Intel usava para resolver o problema da compatibilidade retroativa. Por que essa tecnologia teria de ser licenciada gratuitamente? Outra pergunta, se a Intel conhecia a tecnologia e tentou usá-la sem compensar a AMS, por que ela não deveria ser obrigada a pagar? Se a AMS optou por vender a patente em um procedimento falimentar, por que ela não venderia a um interessado em licenciá-la? É claro que ela vai vender para alguém que vai querer licenciar, o cara vai querer ter algum retorno daquilo. Se a Intel acreditava que a patente era inválida, por que ela se ofereceu a comprar a patente da AMS? Outra coisa curiosa é que o Peter Detkin, que foi quem criou essa terminologia Trolls para demonizar a TechSearch, né? Hoje ele está na Intellectual Ventures, que é acusada de ser um troll, porque a Intellectual Ventures ela faz exatamente o papel de intermediária, ela compra tecnologias para revender. Então, a TechSearch é um troll? Aí hoje ele falando, minha preocupação é que o termo agora está sendo usado com um sentido tão amplo que pode ser aplicado a qualquer pessoa que apresente uma queixa que você não goste. Dentro dessa semântica, a University of California é um troll. A Intel é um troll. E como eu era da Intel nessa época, só Deus sabe se eu não serei um troll também. Mas a Intel rotineiramente reivindica a patente, que ela compra, que ela não está pondo em prática contra outros, de olho no dinheiro. A IBM seria um troll, Thomas Edison seria um troll. Você pega uma universidade, como é que a universidade vai fabricar? A tecnologia que ela vai desenvolver, ela vai querer licenciar. Quer dizer, todo mundo que licencia é um troll. Quer dizer, é a ideia medieval de que o intermediário é demonizado. Não estou dizendo que... o autor não está dizendo que não possa ter abusos nos trolls de patentes. Mas a ideia em si de comércio de tecnologia patenteada, ela em si não tem nada de ilegal. Existem trolls no Brasil? Bom, existe uma empresa, a Vringo, que ela tem sido acusada de troll no mundo inteiro. Ela comprou parte das patentes da Nokia e passou a litigar com essas patentes contra a empresa, particularmente contra a empresa chinesa, a ZTE. A ZTE usou essa tecnologia porque ela alegava que não estava sendo licenciada em termos FRAND, né, termos justos, e simplesmente passou a usar a tecnologia. A Vringo, então, entrou com ação na justiça, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, né? E ela tem sido apontada por alguns autores como sendo troll. Aí seria um troll no Brasil, porque atuou no Brasil. Mas é interessante que na corte da Inglaterra o juiz disse assim, embora nunca o digam tão diretamente, a ZTE afirma que as Vringos são trolls de patente. Eles afirmam que a Vringo se comportou de várias maneiras inadequadas em todo o mundo contra a ZTE. No entanto, a ZTE não alegou ou pleiteou que qualquer uma dessas condutas equivale a uma defesa relevante para as questões que tem que decidir. A Vringo não aceita que as acusações da ZTE sejam corretas. Se a ZTE está certa ou errada, isso é irrelevante. Então, se essa não é, não faz diferença aqui para o julgamento. A questão é a seguinte, as patentes são válidas. Esse é o ponto, porque se você tem patentes inválidas e cobra licenciamento das pessoas ameaçando de litígio, essa é uma prática, né, abusiva, né? Porque você, na verdade, você não tem patente nenhuma, você está se valendo do fato de que um processo na justiça é muito caro e está licenciando. Mas
Se você tem uma patente que é válida, o fato de você ter comprado do titular legalmente, você está exercendo seu direito. A princípio, não teria prática abusiva. Aqui tem um caso da NTP contra a RIM. RIM era a fabricante do BlackBerry. Era um celular, tá? Que você tinha a possibilidade de ler e-mails, né? Não tinha a internet naquela época, como os smartphones, era antes dos smartphones. Bom, a NTP era uma empresa que ela tinha essa tecnologia de e-mails para telefones, né? Móveis, né? E ela assumiu a massa falida da Telefind, que atuava no ramo de paging. Ela comprou as patentes da Telefind e a NP continuou fazendo desenvolvimentos. Quer dizer, então, veja, ela não é simplesmente intermediário. Ela está fazendo novas patentes, está desenvolvendo novos produtos. As próprias patentes da RIM citam várias vezes as patentes de Thomas Campana da NTP. Então, olha que curioso, a BlackBerry, né, a RIM da BlackBerry, ela cita várias vezes a patente da NTP. Então, não é tão fútil assim essas patentes. No final, a RIM ganhou na justiça. No final, a RIM perdeu. A RIM é da BlackBerry. Ela perdeu. Ela teve que pagar 612 milhões para a NTP. Tá? E curioso é que, mais tarde, algumas das patentes da NTP se mostraram inválidas. Depois de vários recursos, né? No final das contas, algumas se mostraram inválidas. Por que que se mostrou inválido? Não foi por causa de falta de atividade inventiva. Foi porque, na verdade, a patente era uma patente de método e a RIM da BlackBerry, ela operava no Canadá. Então, o juiz entendeu que não havia infração da patente de método, porque a servidor estava no Canadá, não estava nos Estados Unidos. Então, acabou essa diferença das patentes de sistema para de método. Bom, é curioso que a própria RIM, ela depois, mais tarde, ela formou um consórcio com a Apple, com a AMC, com a Ericsson, Microsoft e a Sony e comprou o portfólio da Nortel por 4,5 bilhões. Quer dizer, olha que curioso, acusou a outra de ser intermediária, de comprar patente, e ela mesmo comprou depois. O autor, né, da Vantagem Invisível, ele fala também de um fenômeno que tem cada vez mais crescido, que é a questão de você comercializar patentes como ativos, né? Então você tem a Ocean Tomo, ela fez um primeiro leilão lá em 2006 de patentes, um leilão de patentes, né? Aqui entrando no site da Ocean Tomo, o último leilão que ele fez é de 2017, com 1.000 patentes da HP. Então ela entra nesse negócio vendendo, como se fosse uma ação, vendendo essas patentes. E aí tem vários outros sites, aqui é o Patent Auction, outro lance. Essas ações dessas empresas são chamadas de PLECs, Patent License Enforcement Companies. São esses intermediários que negociam essas, tem vários, né? Aqui Yet2 é outro. Aqui é um caso curioso aqui da IPXI. A IPXI, ela criou um modelo de negócio em que ela fazia um contrato de licenciamento padrão, que chamava de ULR, e isso poderia ser negociado numa bolsa de valores. Tá? Só que esse modelo não funcionou. Aí tem um comentário aqui desse artigo que ele faz assim: o modelo de negócio da IPXI ofereceu justiça e transparência e contou com os usuários da tecnologia patenteada. No final, os licenciados em potencial deixaram claro que a única maneira pela qual o IPXI realmente obteria atenção era por meio de litígios. E é exatamente isso que o nosso modelo de negócio tentou superar. Ou seja, porque quando a patente entrava em litígio, aquele negócio subia muito o preço. Então parece que estava meio que fomentando os litígios, né? Então isso era exatamente o contrário que eles queriam, né?
Então, esse modelo não funcionou muito bem. O Bessem Maurer, eles falam do leilão da Ocean Tomon, e eles falam o seguinte no livro Patent Failure. Eles dizem que das 394 patentes oferecidas no leilão, só 26% foram negociados. Eu não acho que 26 é um número baixo, não, mas tudo bem. E na verdade, algumas patentes se destacam em relação às outras, né? Que enquanto algumas foram negociadas por $1 milhão, outra, a média, foi de 29 mil. Então, existe uma assimetria bem grande. Como, aliás, existe uma assimetria nas patentes das universidades americanas. Se você for ver os licenciamentos das universidades, existe uma patente lá que fatura bilhões e um monte de outras que fatura bem menos. Então, essa assimetria se nota nos leilões, se nota nas universidades também, e se nota nas patentes das empresas também. As empresas, se você ver, eles não têm, as patentes não têm o mesmo preço, não têm o mesmo valor capital. Isso aqui é um site da FTC que ele faz uma observação para picaretas nessa área, né? Tem muita gente que licencia tecnologia e se coloca como intermediário, cobra um royalty abusivo lá, o cara praticamente fica com quase toda a receita da patente, fica para ele. Então o FTC ele faz uma chamada de atenção aí para essas situações, que lá nos Estados Unidos tem muitos desses sites. Aqui é mais um site aqui que ele é do IP Marketplace, que ele tem o suporte, né, do escritório da Dinamarca de patentes. Então funciona. Aqui é um outro modelo, não é um leilão. Aqui é uma vitrine de tecnologia. Então você coloca a sua patente, expõe lá e o site mesmo não tem nenhuma parte na negociação. Simplesmente está expondo. Nesse modelo, seguindo o modelo aí da Dinamarca, você tem a vitrine de tecnologia do NPI, que é uma experiência que começou agora em 2020 e também segue um modelo parecido, ou seja, não tem participação nos lucros, simplesmente expõe os produtos, você expõe os produtos e atraindo potenciais licenciadores. Então, essa ideia do licenciamento ela vai muito no que o artigo fala da Lei de Joy, em referência ao Bill Joy, fundador da Sun Microsystems, que ele diz o seguinte: seja você quem for, a maioria dos profissionais brilhantes não trabalha para você. Tá? Então, conclusão, você tem que licenciar a tecnologia, porque você não vai ter os melhores projetistas trabalhando para você. Aqui um exemplo de modelo colaborativo que se observa na Toyota, né? A Toyota tem um modelo que ele chama de Keiretsu, que são relacionamentos mútuos de tecnologia entre as diferentes empresas. Mas, na verdade, nenhuma delas assume o papel de central nesse processo. É um modelo que todo mundo aí está se relacionando. Então, ele fala aí que é um modelo que se diferencia do modelo Hub and Spoke. Hub and Spoke lembra o cubo e a roda de uma bicicleta, os aros de uma bicicleta. Você tem um cubo central e os aros, todos eles convergindo em direção ao cubo, né? Não é esse modelo, é um modelo mais descentralizado, adotado pela Toyota. Aqui, com relação a modelos colaborativos, né, ele fala um pouco também sobre as inovações colaborativas, né? E fala da Wikipédia, fala da Linux. Bom, uma coisa interessante sobre esse aspecto da tecnologia colaborativa, né? É que ele fala que o GNU, né? Que ele foi baseado no Unix a partir dos padrões POSIX que estavam disponíveis, né? Ele precisou de um núcleo dos programas e ele foi conseguir esse núcleo com Linux, do Linus Torvalds. Então, fez uma fusão entre o que o Richard Stallman havia desenvolvido no GNU e com o núcleo do Linux. E que, por sua vez, era baseado no Minix do Andrew Tannenbaum, que ele distribuía livremente. Bom, o modelo de software livre, né, existe um mito de que as pessoas que participam lá são todas filantrópicas.
quase que com uma aura de santidade, né? Bom, o livro ele desfaz isso. Só para ter uma ideia, a IBM investiu mais de $1 bilhão no Linux. Para quê? Para pagar os programadores. Então, é gente que está sendo paga para desenvolver, tá? Então, a imagem de programadores altruístas é uma lenda. Em 2018, a IBM comprou a Red Hat por $34 bilhões. A Microsoft comprou o GitHub por $7,5 bilhões. Então, da onde? Esse pessoal é humanitário? Não, esse pessoal quer fazer negócio. Quem atua em software livre ganha, provavelmente ganha no suporte, né? Então, você tem que pagar, não é de graça. Mas ele cresce nessa aula de que é um modelo altruísta. Não é bem assim. Outro problema dos modelos colaborativos, ele fala que são os códigos espaguete. O que é isso? Você pega, por exemplo, em 94, foi lançado o Netscape, né, o navegador para a internet. Em 98, lançou a Microsoft o Explorer e acabou dominando o mercado. A Netscape, que já estava já praticamente falindo, ela decidiu abrir o navegador para código livre e criou o projeto Mozilla. O que aconteceu? Poucas pessoas se interessaram no projeto. Por quê? Porque aquilo era uma teia de aranha. Você pegava aquele módulo, para você fazer um módulo para o Mozilla, era praticamente impossível, porque as pessoas, cada um programava de um jeito e você não podia usar os módulos dos outros, enfim, era muito difícil. Você tinha que praticamente entender o sistema todo para você desenvolver um módulo. Até que Brenda Ike, na Mozilla, ela resolveu refatorar todo o código, criou um núcleo chamado Gecko e estabeleceu padrões e protocolos. Não dá para ser livre tudo, que senão vira uma zona. Essa é a conclusão. A partir de 2007, o Firefox, ele começou a ganhar mercado. Ele já tinha 15% no mercado em 2007. Essa questão da arquitetura aberta ou fechada, IBM PC, ele foi baseado numa arquitetura aberta. Não quer dizer que não tenha patentes ali dentro, tá? O IBM 360, ele também tinha uma arquitetura aberta, mas ele era patenteado. A patente US 340.0371 patenteava praticamente a arquitetura do IBM 360, tinha quase 1000 páginas a patente, tá? Então, o PC, IBM PC foi lançado em 81 com a arquitetura aberta. A ideia era usar componentes padrão, que as pessoas pudessem copiar, as empresas pudessem copiar, e você teria um chip da BIOS, que esse sim seria proprietário, defendido por direito autoral. Então, você teria de pagar o royalties para usar o chip da IBM. Só que o que aconteceu? O que aconteceu é que as empresas começaram a clonar esse chip, tá? A Compaq em 82 começou, e assim veio várias outras. O que elas fizeram? Você tinha o que se chamava de clean room, ou seja, você pega as especificações da BIOS, tempos de acesso e tudo mais, você pega todas as especificações. Você desenvolve um chip que faça aquelas especificações, sem olhar para os códigos do chip da IBM. A IBM liberou os códigos, mas você não vai olhar os códigos. Você vai olhar só os resultados finais e vai tentar fazer um programa que chega nos mesmos resultados. Provavelmente o teu código vai ficar muito diferente do código da IBM. Não vai ser violação de direito autoral. E assim a empresa fazia um clone do chip. Bom, tiveram uma empresa, a Phoenix, ela foi uma empresa que era especializada em fazer esses chips, que não eram violação da IBM, e saiu distribuindo, vendendo isso, Então, você criou uma multidão de clones do IBM PC. Ou seja, a estratégia da IBM de se proteger pelo chip não funcionou, pelo chip da BIOS, Outro exemplo aqui que teve foi Scopus. A Scopus, empresa brasileira, ela desenvolveu um sistema operacional chamado Cisne, que era compatível com o MS-DOS.
Isso antes da Microsoft licenciar o DOS no Brasil. Quando a Microsoft, em 87, quis licenciar o MS-DOS no Brasil, a SEI não autorizou, porque havia o similar da Scopus. E aí houve uma grande discussão, porque a Microsoft diz que foi pirateada. E aí a Scopus dizia que foi um desenvolvimento feito autônomo. Tá? É interessante que o desenvolvimento desse sistema operacional, do Cisne, ele foi coordenado por uma engenheira brasileira, Graça Bressan. Toda a história está contada nesse livro aqui, O Crime de Prometeu. A Graça Bressan é essa daqui. Então o livro diz assim, após 120 mil horas de trabalho de engenharia, as duas empresas, o sistema do Cisne foi levado para as universidades americanas para ser testado. Lá na Universidade da Califórnia, o professor lá da Lawrence Press, ele diz o seguinte, o Cisne de forma geral superou o DOS nos testes de configuração, nos testes das universidades. David Kay, da Universidade da Califórnia, concluiu que a interface do Cisne para alguns comandos é mais clara, mais atraente e mais informativa que a interface padrão do DOS. Bom. Em 1990, em outro processo, em outro caso, né, a Microsoft processou. Aí, nesse caso, houve realmente um processo contra a Prológica. E o STJ confirmou a decisão do TJSP, de que havia plágio no MS-DOS da Prológica. Não estamos mais falando da Scopus, tá? A Prológica era uma das únicas grandes fabricantes de computadores que se recusaram a licenciar o MS-DOS da Microsoft, alegando ter desenvolvido um software independente. Outro exemplo aqui, o Denis Barbosa, nesse livro, O Uso Campeão de Patentes, ele conta o caso das patentes da IBM, das patentes de hardware, da arquitetura do PC. Em 1994, a IBM Brasil ela iniciou contatos com empresas brasileiras para o pagamento de royalties das suas patentes. Tá? Só que o padrão PC já estava instalado, né? E a princípio o padrão PC seria um padrão aberto, né? O que contribuiu para a difusão do padrão. 10 anos depois, a IBM vem cobrando royalties. O Denis Barbosa defendia a tese que, nesse caso, caberia o uso capião dessas patentes, porque as pessoas já estavam usando aquela tecnologia e, na boa fé, imaginavam que aquilo estava aberto, né? É um argumento defendido aí pelo Denis Barbosa nesse livro. Então, os autores concluem o seguinte, olhando para o acesso livre tecnológico do PC, da IBM, vemos que os grandes vencedores desse processo todo foram a Microsoft e a Intel. E por que eles foram os grandes vencedores? Tanto a Microsoft como a Intel, elas compreenderam o papel estratégico da API. A Intel usou suas patentes, a Microsoft usou o direito autoral em cada estado e lutaram com afinco com seus direitos de propriedade. E eles estão aí até hoje. Então é isso. Muito obrigado.